Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui todos os dias a gente faz um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, mas principalmente, sobretudo, sobre evolução moral, reforma íntima, como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida. E aí a gente não precisa ser só pelo lado da religião, a gente pode ir pelo lado da filosofia, é a ética, a moral, é como é que a gente pode se melhorar. Sempre temos o que fazer para nos melhorar internamente, para nos aperfeiçoar. Os desafios vêm para que a gente se perceba o que está em conflito dentro de nós, para que a gente possa trazer luz. Hoje eu ouvi uma frase que eu achei maravilhosa, vou levar para a minha vida. Antes da gente vivenciar a luz, a gente precisa, antes da gente se conectar à luz, à nossa luz, a gente precisa vivenciar a sombra. Então, a gente tem que olhar para nós com carinho, sem julgamento, mas com essa consciência que somos imperfeitos, para que a gente possa corrigir uma coisa de cada vez, dando um passo de cada vez, todas os nossos defeitos da personalidade, rumo a todas as qualidades da nossa alma. Então, com esse intuito que eu faço esse estudo aqui. Não estou aqui como a dona da verdade, eu venho aqui para me comprometer a estudar todos os dias, eu me comprometi a gravar para vocês. É uma forma de contribuir, de oferecer aquilo que eu tenho para contribuir para vocês no momento. A internet tem conteúdo para tudo, né? Então vamos encher a internet com conteúdo bom. E hoje o livro que eu vou ler para vocês é um texto do livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito do Emmanuel. Adoro Emmanuel para falar de reforma íntima, questões morais. E é a lição 172. Que despertas? O que a gente desperta nas pessoas? Essa é uma boa pergunta, né? A gente tem a mania de achar que nós somos aquilo que a gente pensa que é, mas a gente não é o que os outros pensam a nosso respeito, mas a gente pode ter uma boa base do caminho que nós estamos trilhando a partir daquilo que a gente desperta nas pessoas. Como é que as pessoas se sentem ao nosso redor? Então vamos lá. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Está em Atos, capítulo 5, versículo 15. Já imaginou? Pedro era tão querido que até a sombra dele as pessoas queriam. Queria qualquer pedacinho, só para falar que estava perto, de tanta bondade, de tanta coisa boa que ele despertava nas pessoas. E aí as pessoas falam assim, eu estava pensando muito nisso hoje, que as pessoas que são boas, elas até, as pessoas confundem como se são bobas, e aqui na Terra, a lei dos homens, as pessoas acham que podem fazer e não ser descobertos, e podem prejudicar, mas acima da lei dos homens tem a lei divina, que é muito justa, e dá a cada um conforme as suas obras, dá a cada um conforme o seu merecimento. E a lei divina é muito justa, e ela premia aqueles que são bons de verdade, independente dessa roupagem que a gente veste aqui, do ego, não, eu sou esperto, ninguém me passa para trás, isso é pura vaidade. Na verdade, a gente tem que fazer de coração aberto pelo próximo, porque nós somos assim em essência, não porque as pessoas merecem ou não merecem. E deixa que Deus nos retribua. É sempre entre a gente e Deus, nunca entre a gente e os outros homens. A gente dá o que tem. E as pessoas, elas também vão compartilhar aquilo que tem. E cada um está nessa jornada. Então, eu acho que o maior desafio da humanidade hoje é não deixar a nossa vibração, deixar a gente se perder de quem a gente é, da nossa essência mais bonita, de todas as conquistas morais que a gente já fez ao longo do caminho, porque as outras pessoas não são como a gente gostaria, ou não retribuem da forma como a gente imaginaria, ou então elas criam uma imagem a nosso respeito que não condiz com a imagem que nós temos sobre nós mesmos. Isso é por orgulho. Que a gente saiba sempre ter esse compromisso entre a gente e Deus. Mostrar para Deus quem nós somos e deixar que Deus
nos retribua e dê aquilo que a gente merece de fato. A lei divina é sempre superior à lei dos homens. Aqui na Terra, o nosso entendimento é muito limitado. Nós não sabemos, assim, nada do nosso passado, a gente está com a benção do esquecimento, a gente não sabe até onde que a gente pode chegar. A gente só tem um caminho certo a seguir, que é o caminho deixado por Jesus. Amar ao próximo, amar a ti mesmo e amar a Deus. E não é questão de ter Deus na boca, é ter Deus no coração, é ter bondade, ter compaixão, ser reto, ter virtudes, ser responsável pela própria vida, pela própria felicidade, parar de projetar nos outros, parar de responsabilizar os outros e compartilhar. O ser humano, uma coisa que é instintiva nossa é o pertencimento. Quando a gente não se sente pertencendo a um grupo, aquilo ali mexe com o nosso instinto de sobrevivência. A gente precisa ter essa sensação de pertencimento. Só que aqui está tudo tão maluco que a gente quer ter essa sensação de pertencimento recebendo. E o ser humano é um ser social feito para servir. Então, que a gente sirva, que a gente contribua, que a gente encontre a nossa família espiritual, a gente encontre aqueles a que a gente pertence, não pela utilidade das pessoas, mas pela sintonia de valores, pelas crenças e pelo amor que nos une, né? Pelo querer bem, acima de qualquer coisa, sem esperar nada em troca. Querer bem só porque quer ver o outro feliz. E cedo ou tarde Deus vai colocar pessoas assim no nosso caminho também. A gente tem que levar a nossa vibração para poder atrair para perto de nós coisas melhores. E não ficar nessa loucura toda de abaixar nossa vibração, viver nas preocupações, viver no medo, na insegurança. Aprender a confiar em Deus. Eu sou a primeira que escuta. Essa é uma reflexão que eu estava fazendo para mim hoje, de algo que eu quero aplicar na minha vida, não que eu dou conta. Mas eu acho que esse é o caminho que Jesus deixou para a gente. Mas eu não estou aqui nunca como a dona da verdade. Eu só estou refletindo a respeito. E assim, como Deus é bom, como Deus é justo, e como Deus acaba entregando a cada um conforme o seu merecimento. Então a gente tem que ligar menos para a opinião dos homens e procurar ser o melhor que a gente consegue ser, porque quem vai premiar a nossa bondade, os nossos bons atos, ou quem vai premiar a maneira como a gente faz as pessoas se sentirem perto da gente, premiar ou castigar, né? É Deus. Em última instância, é Deus. E contra a lei divina não dá para dar jeitinho, não. Aqui entre os homens a gente dá um jeitinho para cá, para lá, a gente pega, dá uma esticada aqui, mas para a lei divina não tem jeito. É ação e reação. E é isso então que a gente procure sempre analisar como é que a gente faz as pessoas ao nosso redor se sentir. Porque é isso que dá notícia de nós, quem nós estamos sendo de fato. Então vamos ler. O conquistador de glórias sanguinolentas espalha terror e ruínas por onde passa. O político astucioso semeia a desconfiança e a dúvida. O juiz parcial acorda o medo destrutivo. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes, provocando o verbo desvairado. Tem de fios de treva na senda que trilha. O preguiçoso adormece as energias daqueles que encontra, inoculando-lhe fluidos entorpecentes. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos. O galhofeiro, com a simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Todos nós, através dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos a atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios, e a gente vai atrair para perto de nós semelhantes. A sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria. Examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Essa é a frase. Examina a tua atitude, examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção, descobrirás a qualidade da tua sombra
E se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Então, assim, a gente vai deixando rastro. A gente atrai para perto de nós aqueles que têm afinidade conosco. E aí, não é o ditado, diga quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Porque aqui na Terra tudo é sintonia. Então, a gente atrai para perto de nós aqueles que têm afinidade conosco. Não que a gente saiba ter essa humildade de se reconhecer naquilo que desperta nos outros e procure ser um pouquinho melhor a cada dia, porque nunca é sobre nós e as outras pessoas. No final das contas, é sempre entre nós e Deus. E um dia todos nós vamos chegar lá. Não é se, é quando. Então, que esse caminho, que a gente trilhe ele o mais rápido possível, com o mínimo de sofrimento necessário. Porque aqui na Terra, o mundo não dá volta, o mundo capota. Então, aquilo que a gente faz as pessoas se sentirem, lá na frente, a gente vai estar exatamente no lugar que a gente colocou as outras pessoas. Então, que a gente coloque as pessoas no pedestal. A gente aprenda a amar o ser humano, a respeitar o ser humano, porque eles também é obra de Deus. Claro, reconhecendo as imperfeições, reconhecendo os defeitos, se protegendo, se preservando, mas nunca vendo um outro como o nosso inimigo. Que a gente não vem aqui na Terra para ter inimigos, mas que a gente saiba ser aquele que espalha a paz, a benevolência, que a gente aprenda a perdoar os outros e principalmente a nós mesmos, para que a nossa sombra seja sempre uma sombra acolhedora, que dê muitos frutos e que estenda os braços para todos aqueles que se aproximam. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários. Curtem, comentem, se inscrevam no canal. Até a próxima. Um beijo. Fiquem com Deus.